Bom, enfim, é lógico que rolaram algumas indagações sobre o que é exatamente o ponto de não retorno. Eu confesso que quando gravei hoje de manhã, eu estava sonado e queria logo ir para a esteira fazer os exercícios para descarregar a minha energia. Enfim, o ponto de não retorno se refere ao momento em que não vale mais a pena você voltar atrás em algo que você está fazendo. Vou usar um exemplo bem simples. O meu curso, o curso de psicologia, é um curso de 5 anos. Para mim, a partir de 2 anos e meio, não vale mais a pena, não valia mais a pena parar o curso. Por quê? Porque o desgaste físico que eu tinha tido até ali, me deslocar até a faculdade, dormir tarde, me deslocar até os estágios, fazer material, e o desgaste mental, ler livros, ver filmes, fazer resenhas, fazer provas, fazer exercícios, fazer relatórios. Tudo isso já tinha consumido tanto da minha energia que parar ali seria como se eu tivesse gasto uma quantidade de energia por nada. Então, para mim, o ponto de não retorno é bem simples nessa questão, por exemplo. Mas eu tive colegas que, por exemplo, pararam o curso no 4º ano. E daí você pergunta, puxa vida, no 4º ano? Não percebeu antes que não gostava do curso? Não é só não gostar do curso. Aquela pessoa talvez não tenha empenhado energia, nem física, nem mental, tanto quanto eu empenhei. Então ela não sente parar aquele curso como sendo um custo, mas sim como sendo um alívio. Se eu penso no curso, 2 anos e meio, se eu não peguei dependência, se eu passei em todas as matérias, eu tenho mais 2 anos e meio. Mas se você pensar, 2 anos e meio, vamos colocar uma média de 25 matérias. Se a pessoa já tiver 10 dependências, é quase metade. Significa que ela vai ter que fazer mais 2 anos no final do curso, 1 ano no final do curso. Ela desiste. Está errada? Não. O ponto de não retorno é algo muito prático, porém muito subjetivo e pessoal. Um outro exemplo. Esse é ainda mais sobre mim e mais fácil de entender. Comecei há 17 dias a fazer esses exercícios físicos, a fazer a reeducação alimentar, a modificar algumas outras coisas na minha vida. Legal. Num outro vídeo, eu já expliquei, por exemplo, que eu tenho refluxo noturno. E aí que vem a parte bacana. Eu não tenho, eu tinha. Desde que eu comecei a fazer essas mudanças, nos últimos 10 dias, eu não tive mais refluxo, eu não tive mais queimação. Para você ter uma ideia, todo mês eu consumia 2 caixas, não são 2 cartelas de antiácido, são 2 caixas, 10 comprimidos em cada cartela, 10 cartelas, 100 comprimidos de antiácido por mês. Há 10 dias eu só precisei tomar ontem um antiácido, porque eu comi um pedaço de algo que eu não deveria. Enfim. Então, mesmo que eu não consiga emagrecer até os 78 quilos que eu espero, colocar uma camisa 2 ou uma calça 38, mesmo que eu não chegue nisso, que é um dos objetivos, uma das minhas metas, o simples fato de não sentir mais a queimação no estômago, o refluxo e ter que usar o dia inteiro antiácidos, já valeu. Significa que o meu ganho foi tão alto que eu atingi o meu ponto de não retorno. Porque eu não quero sentir novamente esta sensação. Ficou mais claro agora? O ponto de não retorno é bem subjetivo.
é aquilo que é ganho para você. Quando você faz alguma coisa, você ganha e perde coisas em situação, em relação àquilo que você fez. Então existe um momento em que parar significa muito mais perder o que você ganhou do que ganhar. Então, quer ver, para ficar mais fácil ainda, para ficar mais entendível, você deve se fazer 4 perguntas. O que eu perco fazendo isso? Então, a pergunta é: devo parar de fazer exercícios? O que eu perco fazendo isso? Eu perco que eu volto a ter refluxo. Eu perco que eu diminuo a minha produtividade porque eu não vou me sentir tão bem quanto eu me sinto hoje. Então, o que você perde? Primeira pergunta: devo parar de fazer exercício? Então, o que eu perco se eu parar de fazer exercícios? Ok? Segunda pergunta: o que eu perco não fazendo isso? Ou seja, o que eu perco não fazendo exercício? O que eu perco não fazendo exercício? Uma pergunta difícil, mas o curso de psicologia, o que eu perco não fazendo o curso? Os 2 anos e meio que eu gastei, a energia que eu gastei. O que eu perco não finalizando esse trabalho? Não vou receber o extra? Não sei. Faça você suas perguntas e respostas. O que eu ganho fazendo isso? Então, o que eu ganho fazendo exercício? Qualidade de vida, um sono melhor, disposição. O que eu ganho fazendo o curso da faculdade? Ter uma profissão, ter um nível superior, melhorar minha possibilidade de emprego, ajudar as pessoas. Tudo muito subjetivo, é aquilo que é para você. E por fim, o que eu ganho não fazendo isso? Ou seja, o que eu ganho não fazendo os exercícios? Ganho mais horas de sono? Por exemplo, hoje eu acordei às 5 horas da manhã. Ganho peso? Ganho mais tempo com os meus amigos? Talvez. O que você ganha não fazendo? Então vamos lá. O que eu perco fazendo, o que eu perco não fazendo. O que eu ganho fazendo, o que eu ganho não fazendo. Escreva tudo isso num papel. Depois coloque tudo sobre a mesa e analise. Você vai começar a entender o seu ponto de não retorno. Se vale a pena. Se custa mais se manter e finalizar ou se custa mais desistir. Fala nisso, aproveitar para fazer uma parte sobre essa questão do ponto de não retorno, porque é uma pergunta que já me fizeram em sessão terapêutica. Mas se eu pensar no ponto de não retorno, por exemplo, que eu estou num relacionamento abusivo, onde está o ponto de não retorno? Primeiro, coisas que não têm data para finalizar, fica mais complicado você ter um ponto de não retorno. Ele se torna ainda mais subjetivo. É ainda mais sobre o que você já ganhou e o que você já perdeu. Ou o que você pode ganhar e o que você pode perder. Então faça essa análise dos 4 pontos de ganho e perda. Se você sair desse relacionamento abusivo, o que você ganha e o que você perde?
Se você continuar nesse relacionamento abusivo, o que você ganha e o que você perde? Acabamos, às vezes, descobrindo coisas sobre nós mesmos que a gente não imaginava, como, por exemplo, e eu já ouvi essa resposta: se eu continuar nesse relacionamento, eu continuo recebendo atenção de alguém. Era uma atenção ruim, mas era uma atenção. E aquele era o ponto nevrálgico. Para aquela pessoa, receber atenção era o importante. E aqui a gente desenvolve a terapia em cima da questão. Isso fica para outro vídeo, talvez. Enfim, espero que eu tenha conseguido explicar melhor para você o que é o ponto de não retorno. Se não conseguir, não tem problema. Deixa, eu não sei aonde você está lendo isso, se aqui em cima, aqui embaixo, deixa sua pergunta, manda mensagem e sei lá, a gente vai tentando responder. Tá ok? Então, pense nisso. Você sabe quais são os seus pontos de não retorno? Você tem ultrapassado os seus limites? Ou você tem desistido antes da hora? Pense nisso.